Boa noite, pessoal. Boa noite, boa noite, boa noite. Tudo bem com vocês? Vamos lá. Tema da live de hoje é como praticar. Olá, Ângela, tudo bem? Seja bem-vinda, Anne Angélica. Seja bem-vinda. Obrigado pela presença. Então vamos esperar uns minutinhos iniciais enquanto eu passo os recadinhos do começo, o pessoal vai entrando. Sejam bem-vindas, né? Rita, seja bem-vinda. Iris, seja bem-vinda. Obrigado pela presença. Fico feliz que esteja aqui, né? Enquanto o pessoal vai entrando e tal, esperar esses 5 minutinhos, me dá um feedback aí, pessoal, sobre como é que tá o áudio, como é que tá o vídeo. Tá tudo bem? Tá tudo ok? Hoje o tema da live tá uma coisa muito boa, muito boa. É sempre importante a gente revisar aquilo que a gente já sabe ou aprender aquilo que a gente acha que sabe, né? Aprender algo novo dentro daquilo que a gente acha que sabe, né? O tema hoje está muito interessante. Vamos falar sobre amor, né? Sempre importante a gente revisar isso, sempre importante a gente entender de uma perspectiva nova. Às vezes a gente sabe na teoria, mas às vezes não sabe muito bem o que fazer na prática. E hoje eu vou falar sobre isso, né? Formas mais práticas um pouco, né? Como é que a gente pode fazer para poder praticar melhor esse amor, né? Enfim, entender algumas lógicas, algumas coisas que estão inerentes ao próprio amor ajuda bastante, né? Então, quero agradecer a presença da Adriana que chegou agora, da Bel Barbosa que chegou agora. Obrigado pela presença. Escreve aí pra mim, pessoal, como é que tá o áudio, como é que tá o vídeo. Enquanto eu falo qual que é o tema da live de domingo. Vamos ter live da crítica. Será que é bom, né, alguma coisa assim para estimular as pessoas, xingar, proferir palavrões, essas coisas assim? Será que, né, ajuda de alguma forma ou não? Isso é uma coisa meio complicada, meio difícil, né? Então a gente vai falar sobre isso. Live da crítica. Será que xingar para estimular é bom ou não? Até que ponto isso vai, né? Então beleza, que bom que tá tudo certo aí com o áudio e o vídeo, né? E aí vamos falar um pouquinho hoje também sobre, né? Vamos falar da live, a frase do dia. Live do dia não, frase do dia. A frase do dia que eu escolhi hoje é a frase de Machado de Assis. Eu achei uma frase muito interessante. Ela diz o seguinte: cada qual sabe amar a seu modo. O modo pouco importa. O essencial é que saiba amar. Achei muito boa essa frase, porque é isso mesmo, né? Todo mundo tem um jeito de amar. E o interessante é que existe um livro chamado As 5 Linguagens do Amor. Esse livro é um livro muito interessante, que ele mostra de que as pessoas que querem viver o amor, elas podem ficar muito presas a um modelo específico, né, de tratamento, a um molde de tratamento que ela espera receber. E isso atrapalha perceber como que o outro te ama. E esse livro é genial, ele divide em 5 subtipos básicos. Eu vou fazer um pequeno spoilerzinho aqui para vocês saberem. Ele divide em amor-serviço, amor palavra, amor tato, né, presença e outros amores específicos. Vitor, seja bem-vindo. Oi, mãe, seja bem-vinda. E esses subtipos de amor, o livro trata isso, né? De que é o jeito que a pessoa tem para expressar aquilo que é mais nobre dentro dela, né? Que está dentro do conteúdo que eu vou narrar aqui para vocês da live, né? E se você acha que tem alguém que precisa aprender sobre amor, faz o seguinte: clica nesse aviãozinho assim do lado e manda essa live para a lista que aparecer aí para você. Manda para umas 10 pessoas aí, para auxiliar essas pessoas a aprender um pouquinho mais sobre amor. Maria Mourão, seja bem-vinda. Olá. E vamos aprender um pouco sobre isso, né? Então vamos começar a live, que já foram os 5 minutinhos iniciais. Lara, seja bem-vinda. Então vamos lá. O amor, eu fiz um questionamento nos stories dizendo: o amor tem algum tipo de caráter evolutivo, biologicamente falando? Isso é uma coisa mais religiosa, espiritual, ou tem alguma coisa dentro da seleção natural das espécies, dentro da espécie humana mesmo, que foi se desenvolvendo ao longo da vida? O amor
ele tem algum caráter de evolução? É útil para a humanidade? Ou isso é só algo que Deus quer que a gente viva? Enfim. E por incrível que pareça, tem algo de útil para a humanidade. Por exemplo, eu já fiz uma live específica sobre o papel do homem e da mulher e eu preciso voltar um pouco nisso. Vamos voltar na época das cavernas, muito tempo atrás, muito tempo atrás. Eu preciso contextualizar historicamente para vocês entenderem a lógica do surgimento do amor humano, tá, gente? Não do amor divino, do amor humano. Na época das cavernas, existia a lei da sobrevivência e a lei da reprodução. Basicamente era isso, né? Na savana africana, os homens que ali viviam, eles tinham que, claro, procriar e manter a sua própria vida, né? E aí o que foi acontecendo? Foram formando espontaneamente alguns casais, né? Homem, mulher e tal, enfim, e foram tendo filhos, né? Quero agradecer a presença do Edinho aí, obrigado, viu? A Lia também que chegou agora, obrigado. E aí, com a presença, né, dos filhos ali, da figura dos filhos, o que foi acontecendo? O contexto de fidelidade, ele foi surgindo, que eu não vou entrar em detalhes agora, mas isso acontecia, né? Era uma garantia de que as mulheres tinham, de que se ela entregasse a fidelidade dela para o homem, consequentemente o homem teria certeza que os filhos que viriam do ventre dela eram dele e não de outro macho, e ele poderia se sentir tranquilo com relação à genética dele ser transmitida. Para a lei da sobrevivência dos animais é assim. Se o macho ele tem um bando específico, ele quer que a genética dele seja transmitida, porque ele é o líder daquele bando, né? E se porventura ele identifica, na natureza é assim, leões, pássaros, qualquer outro tipo de animal. Se ele identifica que tem um outro animal de uma outra genética, esse animal é expulso daquele bando, eles não aceitam. Então, a fidelidade feminina garantiu ao homem, garantiu ao macho que aquele filho que sairia do ventre dela era dele. E isso, consequentemente, faria com que esse macho garantisse ali a sobrevivência, protegendo dos perigos, indo atrás da nutrição e etc. E aí, os filhos que dessa união nasciam, eles dependiam também da proteção deles. Então, foi surgindo espontaneamente o sentimento mais próximo possível do amor, né? Porque esse querer zelar, esse querer cuidar da prole, por exemplo, tem a ver muito parecidamente com o amor de pai e filho, né? Que é o amor filial, né? O amor filia, né? Então o amor eros, o amor filia e o amor ágape. O amor eros é o amor erótico, né? O amor filia é o amor de pai e filho, mãe e filho, e o amor ágape é um amor mais sublime que eu vou falar aqui também. E esse amor específico, que é o amor filia, né? Filia, sei lá, ele é natural, ele surge espontaneamente dentro daquele tipo de perfil de homem e mulher, obviamente, que voluntariamente escolheu ter uma prole, vamos colocar assim. Então, brota uma vontade, brota um desejo, uma necessidade de cuidar daquele que é mais vulnerável. Esse é o caráter evolutivo do amor humano, né? E isso aparece primeiramente na figura de quem? Dos filhos. Primeiramente na figura dos filhos. E isso, claro, com o passar do tempo pode ser generalizável, porque nós, enquanto filhos, quando nós éramos pequenininhos, nós fomos fruto disso, né? Nós recebemos esse amor dos nossos pais, então a gente teve ali o exemplo, o zelo, né, do que significa esse amor evolutivamente falando. E o porquê que isso foi útil para a espécie humana? Porque deu manutenção, manteve a espécie, é a garantia da manutenção da espécie. Então por isso que isso tem um caráter humano, biologicamente falando, e é positivo, com certeza absoluta é positivíssimo. Esse é o primeiro ponto do caráter evolutivo do amor. E ao longo do tempo, a sociedade foi se constituindo sociedade, e etc, etc. E foi surgindo algumas outras variações dessa manifestação específica de amor. Dentro do amor eros, que eu estava falando anteriormente, surgiu uma subvariação do amor romântico, né? Porque o amor erótico é aquele amor do homem e da mulher, né? Do amado e da amada, enfim.
E esse tipo de amor, ele foi sendo desvirtuado daquilo que realmente tinha que ser, né? O amor genuíno, de fato. Por quê? É aquele perfil, né, que na literatura foi muito descrito, muito contado nos poemas, nas músicas. Esse amor romântico é muito presente, na literatura de uma certa forma, no cinema é muito presente, na arte em si, em geral. E esse amor romântico, ele faz o quê? Ele faz com que o ser humano comece a perceber de que ele tem que fazer de tudo para ter a afeição do objeto de amor. Né? E aí entra aquela ideia do eu ter que morrer, de me sacrificar, de ter que fazer de um tudo para agradar ao outro, né? Esse tipo de amor específico, ele é um amor um pouco perigoso, porque se eu escolho como objeto de amor uma pessoa de que ela não tem uma intencionalidade muito boa, ela quer viver um processo difícil de egoísmo, de um pouco mais de olhar mais para si, menos para o casal, menos para o outro em si e tal, eu posso estar gerando um problema, porque a pessoa torna-se tirânica, né? Daí o amor romântico, que entra até dentro daquele amor um pouco mais sertanejo, vamos colocar assim, né? Que vocês entendem o que eu estou falando. Aquele amor da sofrência, sabe aquela coisa da sofrência? Esse amor, que é um subtipo do amor, que é o Eros, né? Ele entra nisso, para eu ter a atenção do meu objeto de amor, para eu ter a admiração do meu objeto de amor, que seria amada, né? Ou amado, enfim. Eu preciso me humilhar, eu preciso me sacrificar, eu preciso me rebaixar. Esse tipo é um amor perigoso. Ele não é muito engrandecedor, ele não torna a relação afetiva e amorosa digna, ele torna problemática, né? Muito pelo contrário. E nesse ponto as pessoas elas ficam, né, vivendo dentro dessa erotização, talvez, desse amor erótico, que tem uma variação do amor romântico, que mistura uma coisa na outra e tal. E quando é necessário sair dessa dinâmica para poder elevar esse tipo de amor, levar para um nível superior, um nível mais sublime, um nível maior, vamos colocar assim, a coisa fica um pouco mais complicada. Por quê? Vou traçar um problema aqui para a gente poder depois falar do amor que deveria ser mesmo, né? Nós estamos agora numa sociedade contemporânea, porque a gente está vivendo nesse contexto e a gente tem que problematizar esse contexto para poder trazer algum tipo de solução necessária. Nós estamos vivendo numa sociedade pós-moderna que faz o quê, né? Ele está tornando o outro uma pessoa coisificável, algo coisificável. Estamos tornando o ser humano algo como se fosse uma coisa, né? E esse processo é um processo um pouco invisível, né? Como assim um processo invisível? Sem perceber, eu me envolvo em certos comportamentos culturais, porque isso faz parte da minha cultura global enquanto ser humano, e eu não percebo. Vamos pegar um marco da sociedade pós-moderna que influencia a nossa psique, que influencia a nossa dinâmica psicológica, e eu levo isso para a vida e não percebo. Vamos detalhar isso aqui. Por exemplo, com o advento das redes sociais, da época lá do Facebook, do Orkut, Instagram, né, e outras coisas, né? Desde aquela época para cá, hoje em dia o Instagram está com uma cara diferente agora, mais profissional, né? Só que ainda existe muito perfil que é perfil pessoal mesmo. O que aconteceu depois que as redes sociais surgiram? A outra pessoa, ela se tornou como se fosse uma espécie de um cardápio. Eu tenho uma oferta e uma grande facilidade de opções de interação com várias pessoas, com outras pessoas. E aí, geralmente, essa interação virtualizada, porque na vida ao vivo e a cores a coisa é diferente, essa virtualização da minha maneira de interagir com uma outra pessoa está sendo filtrada por um objeto chamado celular. E um outro tipo de coisa chamada rede social. Rede social. O que é essa rede social? Vamos fazer uma análise sociológica disso aí. É um perfil que parece uma espécie de uma vitrine. É como se fosse uma vitrine de loja, só que é um perfil na rede social. E eu faço o quê? Eu coloco nessa vitrine para as pessoas ficarem observando, vendo, admirando ou não coisas a meu respeito.
Eu posto onde eu estou, eu posto o que eu comi, eu posto para onde que eu vou, eu posto o que aconteceu semana passada, eu posto coisas a meu respeito. Estou falando de pessoas que gostam de postar coisas sobre si. Tem algo errado com isso? Não tem nada de errado com isso, que é como se fosse um álbum de fotografia, né? De registro de momentos. Só que isso está demais. Isso está afetando a forma com a qual eu interajo com as pessoas, porque quando eu via antigamente álbum de fotografia, existia um outro tipo de contexto. O contexto era de verdade, de interação social. Eu ia para a casa da pessoa, essa pessoa comentava vários assuntos comigo, socialmente, ao vivo e a cores, olho no olho, e depois que eu tinha algumas lembranças específicas e tinham registros históricos através da fotografia, eu falava, pera aí um pouquinho, deixa eu pegar uma foto para você ver. Aí eu ia lá, pegava a foto, ficava guardado, tudo certinho, tinha todo um ritual, né? Aí eu mostrava, olha aqui a pessoa, aí contava a história, revivia aquela memória e ria junto com a pessoa, e a pessoa ficava vendo e participava daquele momento junto comigo, que era um momento de revisão, de reviver alguma coisa legal, mas, né, diante de um registro de fotografia. E isso era uma coisa gostosa de ser vivida, né? Hoje em dia não. Hoje em dia a opção das fotos é uma opção de descarte. Não é uma opção de registro de momentos significativos e importantes que eu quero guardar registro disso. Isso tem tudo a ver com amor. Tudo a ver com amor. Por quê? Quando eu posto alguma coisa na rede social que é uma coisa supérflua, foto de um almoço que eu estou comendo, foto de um prato de comida que eu estou comendo, né? O que isso tem de significativo, de marcante para a minha vida e para a vida do outro? Não tem muita coisa. Se eu posto uma foto de alguma coisa específica lá, enfim, não é muito para causar um efeito de eu quero guardar essa memória. O efeito que eu quero causar eu quero que as pessoas admirem o que eu estou postando. Eu mudo a minha forma de relacionar com a vida. Então, eu vou postando coisas em que o objetivo não é eu viver experiências para eu me sentir realizado e feliz com isso. Eu vivo experiências querendo que o outro admire o que eu estou vivendo. A dinâmica da rede social hoje em dia é assim. E aí, isso passa por um problema, um crivo de um problema. Qual que é o problema? Quando eu posto, às vezes, aquilo que eu acho que é significativo na minha vida, o outro, ele tem tanta opção de coisa para ver que ele tem um nível de exigência. Então, as pessoas elas não estão se importando mais se o que você está postando é uma coisa significativa para você. Elas estão se importando com o que é significativo para os olhos, para o apetite sensível dos olhos dela. Aí o que ela faz? Ela vai selecionando aquilo que é importante para quem está vendo a rede social. Se ela vê um corpo esbelto na rede social, isso é muito mais importante para as pessoas que estão ali interagindo com isso, do que ver uma postagem de uma coisa significativa para você, da sua vida, da sua história de vida. E se essa pessoa é sua amiga, ela faz isso, ela troca. Ela não quer conhecer a sua vida mais, ela não quer ficar sabendo da sua vida mais. Ela quer olhar aquilo que vai satisfazer os instintos um pouco mais primitivos, nem que seja só no aspecto do olhar. E aí isso vai mudando, vai transformando a minha relação social com as pessoas. Porque quando eu vou para a interação social de verdade, eu levo isso. Eu descarto as pessoas que não satisfazem mais os meus desejos, sejam eles instintivos ou não. Às vezes o meu desejo é um desejo somente de quê? De sorrir, de rir, de dar gargalhada. E na rede social o que mais tem é isso, né? A gente vai lá vendo e tal, enfim. Aí quando eu vou lá, dou uma gargalhada com alguma coisa, compartilho com alguém e pronto, minha interação social encerrou ali. Eu sei que a outra pessoa vai ver, ela vai rir, pronto, eu já entendi que isso vai acontecer. Mas cadê aquela interação? Porque isso é o que o ser humano sente falta. Aquela interação presencial, que você interage com a pessoa, que você fala alguma coisa, que você faz a pessoa rir, que você ri junto com a pessoa, o olho no olho, aquela coisa do ao vivo. O ser humano foi constituído assim.
essa modernidade, ela tem que ter um critério. Eu tenho que saber o que realmente eu preciso postar e o que não, porque isso interfere na minha capacidade de amar ao próximo, né? Olha que grave isso. Então, o que acontece? As pessoas hoje em dia estão assim, eu estou olhando para uma tela, se eu gostei daquilo ali de alguma forma, eu interajo, e a minha interação fica restrita a isso. Se eu não gostei daquilo, eu descarto, fecho, rolo a tela e vou procurar outra coisa que me agrade. E as pessoas, elas estão se tornando sem valor e o valor humano está mudando, né? Eu transmito essa maneira de interação para as pessoas, e aí olha que interessante que a Bel Barbosa colocou. O meu olhar para o ser humano muda. Então eu estou tendo o quê? Eu estou valorizando o ser humano de uma maneira diferente. Qual que é esse valor? Eu só valorizo as pessoas que conseguem fazer com que eu me sinta bem. O único valor que eu dou para as pessoas é isso. A pessoa fez algo que me atendeu, nossa, eu quero ela perto de mim. A pessoa fez algo que me incomodou, mas é para me fazer crescer? Não quero. Nossa, que cara chato. Nossa, pessoa chata. Só sabe ficar corrigindo a gente, ficar falando as coisas e tal, e tal, e tal. E aí por isso que a geração hoje em dia, né, contextualizando para vocês entenderem, é uma geração me. Qualquer coisa que você fala para criticar, para estimular a pessoa a crescer, ela fala, não, nossa, que trem enjoado, nossa, eu não gosto, não quero, que coisa ruim, que não sei o quê. E aí a pessoa vai fazendo o quê? Ela vai valorizando somente as pessoas que atendem os interesses emocionais bonitinhos, aquela coisa do confortozinho que a pessoa quer, né? Para mim tá confortável, então vamos lá, eu quero interagir com ela. Não, para mim não tá confortável, eu não tô gostando disso aqui, tem um trem errado, tem um trem que me incomodou. A pessoa foge, é o mecanismo de fuga, né? A pessoa vai para perto daquilo que apetece e foge daquilo que incomoda, né? E é aquilo que eu falei na live não sei que dia. Nem todo incômodo ele é maléfico. Nem todo incômodo é para me prejudicar. Existem incômodos que são para nos fazer crescer, e hoje em dia a sociedade está perdendo a noção disso. E o amor, ele envolve incômodo, o amor verdadeiro, o amor genuíno, né? Porque o ser humano, ele foi feito para interagir com outros seres humanos, e que a necessidade que nós temos de interação, ela tem que passar por um crivo de valores morais, valores específicos, éticos, enfim. Valor de pertencimento, por exemplo, eu quero pertencer a alguma coisa, a um grupo, a uma família, a um grupo específico da sociedade. Eu quero ter vínculos afetivos, as pessoas sentem falta disso, né? Solidão é uma das causas que faz as pessoas entrarem em depressão, ter problemas emocionais em geral, né? A falta de criar vínculos afetivos, de saber lidar com as percas, as dificuldades. Eu quero ter amizades, né? Falei, eu quero me vincular, eu quero ter uma missão de vida para ajudar outras pessoas. Isso faz falta, o ser humano aspira essas coisas interiormente. Os seres humanos querem esses valores mais superiores de acordo com a pirâmide de Maslow, né? E aí, se o ser humano não vale mais aquilo que ele de fato, né, deveria valer, eu começo a coisificar a pessoa. Peraí, essa coisa me é útil? Ela me agrada de alguma forma? Ela me conforta emocionalmente o tempo inteiro? Não conforta. Então não, sai de perto de mim, não quero ficar com você não quero interagir com você não, e aí eu vou ficando desse jeito, né? Então, o egoísmo vai falando mais alto. É uma sociedade do culto ao egoísmo, ao egoísmo, o ego, né? O ego da pessoa é o principal nas relações em geral. Rede social é isso. Eu posto lá 1000 fotos a meu respeito, fotos às vezes que não tem significado nenhum para mim, é só eu me exibindo, eu mostrando meu corpo ali, as minhas coisas e tal, enfim, e pronto, né? Agora, aquela coisa que faz com que o outro cresça, que tenta engrandecer uma outra pessoa, que tenta amadurecer, que tenta mostrar um ponto de vista, isso está perdendo valor. E isso tem muito valor. Olha o tanto que é engraçado. A pessoa, num primeiro momento, não sabe valorizar isso,
de pessoas que fazem isso, amigos, família, pai, mãe, irmão, irmã, tenta fazer crescer, corrige, pontua e tal. E aí depois que a pessoa se dá mal lá, ela vai ter que fazer o quê? Vai ter que fazer o caminho inverso. Vai ter que rezar o beabá da vida. Pera aí, então vamos lá, vamos aprender a viver, vamos aprender a passar dificuldade, a superar a dificuldade. Por que hoje em dia existe tanta modinha com relação a essas coisas? Você tem que saber vencer seus limites, você tem que saber lidar com as dificuldades, né? Então tem tudo isso. E às vezes existem algumas fontes de estimulação que a gente acha que elas não são tão visíveis, mas elas são bem visíveis e eu tenho que observar isso. Então, vamos falar da parte do amor que para ser bom tem que doer, né? Vamos falar do amor que dói, né? Porque aquele amor eros, aquele amor romântico, esse amor é um amor problemático, é um amor que não amadurece ninguém, que cria uma relação opressora entre pessoas e não ajuda ninguém a nada, praticamente, não ajuda mesmo, né? Então o que eu tenho que fazer para viver esse amor de fato, né? Vamos entender como é que é esse amor aí. O amor, ele tem que doer para ser bom. Como é que é? Como é que é isso? Como é que é? Você sabe dizer, vou te explicar como é que tem que doer para ser bom, né? Enfim, isso é o que eu vou explicar aqui agora. Mas vamos lá. Vai passar por um processo primeiramente avaliativo. Eu preciso entender, eu preciso olhar para algo na outra pessoa e ver alguma coisa que é digno de ser conquistado, é digno de ter por perto, né? Pode ser o quê? Pode ser a vida da pessoa, pode ser o carinho daquela pessoa, pode ser o tratar bem, pode ser o desejo de ter filhos com aquela pessoa, pode ser o intelecto dela, as ideias, pode ser uma aparência física, pode ser qualquer coisa ou um conjunto de elementos que fala, nossa, aquilo ali para minha vida vai ser útil, vai ser bom, vai ser importante, vai ser benéfico, vai me engrandecer e vai engrandecer a outra pessoa, né? E aí, o que acontece? Quando eu vejo algo que é digno de conquista, eu preciso enfrentar obstáculos que existem para que eu consiga me aproximar daquilo que é bom. Por isso que todo relacionamento, quando está no começo, existe aquele pequeno joguinho inicial, né? A mulher faz um charminho, o cara vai lá e fica paquerando, e conquista, e tenta, e insiste um pouquinho, vai lá e vai fazendo aquela coisa, né, de divertida ali, que vira uma diversão, né? Para poder superar aqueles obstáculos que naturalmente a mulher cria, né, coloca, para ela testar a capacidade de resiliência do homem, para ela testar se o homem ele tem realmente capacidade de superação de obstáculos, ou se ele fica lá frágil, se amolecendo diante da dificuldade da vida, né? Imagina um homem desse enfrentando uma fera da época das cavernas. Ele ia ser predado, a família ia ser predada, todo mundo ia morrer, né? E o que acontece? É uma forma de a mulher perceber que o homem ele supera as dificuldades para atender as necessidades da família, né? Isso aí é uma estratégia, biologicamente falando, instituída no ser humano, que vai garantir a sobrevivência da espécie. Aí imagina, o homem está lá, hoje em dia não tem fera para poder nos predar. Quais são os perigos que a gente vive? De desemprego, de falta de condição financeira, de doenças, de, sei lá, enfim, alguma coisa assim, necessidades básicas. Então, e se o homem está lá, nossa, perdi o emprego, aí ele fica lá, nossa, e agora, meu Deus, socorro, meu Deus. Não, peraí, vamos lá, vamos pensar, onde é que eu posso conseguir emprego? O que eu sei fazer? O que eu posso fazer para conseguir? Vai atrás, aí supera o obstáculo, aprende coisa nova, é inteligente, é capaz e tal, enfim, se movimenta. Então, enfrenta os obstáculos para obter aquilo que é digno de conquista, né? E aí, após uma grande batalha, né, aquela luta ali de você conseguir e se esforçar e vai, enfim, aí eu consigo estar com quem eu vejo que aquilo vai me fazer um bem. Aquilo vai me ajudar de alguma forma. E aí, quando eu conquisto aquilo que eu vejo que é bom para mim e para o outro, né, eu quero zelar daquilo. Aquilo é tão bom, tão legal, tão importante, que eu quero que aquilo não estrague. Só que para eu saber o que eu quero manter íntegro, zelar por ele, eu tenho que eleger. Antes de tudo, eu tenho que avaliar, perceber o que é bom de verdade, para eu manter aquilo daquele jeito. Isso tem a ver
tudo com amor. Se eu olho para o outro e eu vejo que naquele outro existem qualidades, existem coisas ali que eu preciso manter íntegro, eu tenho que saber o que interfere para a pessoa perder aquela qualidade. Para eu zelar para ele manter aquela qualidade e não estimular ele a perder a qualidade que ele tem de melhor. Se a paciência que a pessoa tem, eu não preciso ficar testando a paciência da pessoa até ele desequilibrar e ficar hipervigilante comigo. Se a mulher, no caso, o que ela tem de mais qualidade é a capacidade de zelar da casa, eu não tenho que ficar desmerecendo a capacidade que ela tem de deixar tudo muito, muito bem organizado, né? Fazendo aquelas, nossa, aí, ó, tá vendo? Tá fazendo direitinho, isso aí, muito bem, esse mesmo, tem que fazer assim mesmo, sabe assim? Aquelas coisas mais sem noção, né? Então eu tenho que saber identificar o que a pessoa tem de melhor para eu zelar dessa qualidade dela. Claro que nenhum ser humano é perfeito, né? Então, assim, ao manifestar uma qualidade, um defeito, né? Sei lá, vou colocar como defeito. Ao manifestar um defeito, vamos colocar assim, eu preciso entender de que toda ação de zelo, que eu tenho que manter aquilo íntegro, bem, né? Envolve desgaste. Então, se eu perceber que tem um problema ali, eu vou ter que fazer algo, eu vou ter que me desgastar com aquela pessoa para impedir que aquele problema se estrague a relação. Se a pessoa está nervosa, se ela tem um estupim curto, se não sei o que, eu preciso criar um jeito de fazer com que aquele problema comportamental, aquela atitude da pessoa, ela não atrapalhe todo o resto, porque corre esse risco. Eu preciso me desgastar tendo o manejo dessa situação. Aí é a hora que o amor dói. Porque quando eu zelo pela qualidade, é muito fácil zelar de uma coisa que já está íntegra, já está pronta, já está bem feita. Agora, quando eu tenho que me desgastar para manter o controle, para podar, para lapidar as arestas, para lixar, para cortar, para fazer alguma coisa, para poder dar uma forma definida para aquilo ficar melhor, para não atrapalhar, para, sei lá, controlar mesmo a situação ali, eu me desgasto. Eu me envolvo com aquilo, às vezes aquilo me atinge de alguma forma, e aí, enfim, eu vou fazendo coisas, vou direcionando ali para poder tentar, aí a hora que eu começo a me sacrificar, eu estou gastando minha energia, aplicando isso na outra pessoa para ajudar a ela a manter aquilo que ela tem de melhor, e não deixar aquilo que é ruim tomar conta daquilo que é bom. É como se fosse uma planta mesmo, assim, um jardim. Se eu deixar solto, as ervas daninhas nascem, que surge, brota espontaneamente, e deixa o jardim horrível. E eu não posso fazer isso. Então, ao eu fazer isso por alguém, esse alguém também pode me devolver essas ações, né? De dor, de labutar, de me desgastar e tudo, para poder existir o que a gente chama de reciprocidade, né? E nessa dinâmica do amor que dói, de eu fazer algo que eu me desgasto pelo outro para ajudar aquele outro a ser alguém melhor, esse outro ele tem que saber receber, né? Porque se esse outro ele acha de que ele dá conta de tudo e tudo mais, e assim, eu tô levando em consideração, gente, o quê? O bom senso, né? Porque hoje em dia o que mais acontece são as pessoas acharem de que as outras querem mandar, as outras querem impor, as outras estão disputando força, tá querendo ter uma disputa de poder e que não sei o que, e vira uma disputa emocional, e a pessoa quer manipular a mim, e eu não vou deixar, e vira um pandemônio nesse caso, né? Vira um problema. Se o casal ele tem um objetivo de se manter unido, eu preciso entender que eu estou com alguém, não é como inimigo. Se eu acho que a outra pessoa, um amigo, um patrão, um colega de trabalho, né? Olha a ideia do espírito de equipe. De onde é que vem isso, né? Todo mundo unido em prol do mesmo objetivo, gente. Isso é trabalho em equipe. E família é a mesma coisa, amizade é a mesma coisa. Eu não sei por qual motivo as pessoas elas interpretam demais o que o outro quer. E eu preciso saber, né? Assim, claro, vai ficar visível. Se a outra pessoa quer me prejudicar, eu vou ver. Isso vai ficar visível em algum momento.
né? A competição, boa colocação, Sônia. É uma competição tão desnecessária, né? Peraí, para que eu tô então com essa pessoa? Essa pessoa está competindo comigo, ela está me enxergando como uma concorrência? É isso mesmo? Isso não é amor. Isso é outra coisa. Eu não tenho que competir com a pessoa, eu tenho que entender que ela está comigo para somar comigo, para ajudar eu a fazer alguma coisa em prol de um objetivo que temos que ter em comum. Se eu não tenho objetivo em comum com essa pessoa, eu tenho que ver o que eu estou fazendo com ela. E vice-versa, né? Então, por isso é que dói para ser bom. Porque se eu sei que a outra pessoa está lá, ela tem uma reta intenção de me ajudar, o que ela me falar que não me agradou, que doeu, eu tenho que entender como se fosse uma injeção. Ela está me imunizando de alguma coisa. Quando a gente vai na farmácia, sei lá, tomar injeção, no médico, fazer um procedimento cirúrgico qualquer, no dentista, por que eu não fico brigando com o dentista? Não fico falando assim, para de querer me mandar, não sei o que, não sei o que. Por que eu não faço isso? Porque eu tenho certeza que o que ele vai fazer é para me ajudar, é para me beneficiar, é para tirar um problema da minha vida, de mim, do meu corpo físico. Né? Tô doente, vou no médico, eu deixo me furar, doer, cortar, fazer ponto, eu deixo. Por que eu deixo? E aí a outra pessoa tá lá comigo, num casamento, num relacionamento, numa amizade, num trabalho, numa relação específica ali qualquer, eu fico brigando com a pessoa. Né? Por que você não deixa a pessoa te ajudar? Deixa a pessoa te ajudar. Ou você é o detentor, a detentora de todo o conhecimento, acima do bem e do mal, acima de Deus, né? Toda a sabedoria reside no seu cérebro. Não é assim, né? Então eu preciso saber olhar para isso, identificar de verdade, né? Que eu não sou a pessoa mais perfeita do mundo e que eu dependo do outro para me ajudar. Claro, óbvio, né? E aí eu vou conseguindo viver esse amor de verdade, porque quando eu deixo o outro cuidar de mim, tirar aquilo que não tá bom, apontar algumas coisas ali, dar alguns caminhos, eu vou lá e tento e faço, deu certo, não deu. Bom senso, eu tô envolvendo tudo isso no bom senso. Eu tô achando que as pessoas estão fazendo isso para me ajudar e eu vou aceitar, né? Eu não tô levando em consideração quem quer competir, né? Igual a Sônia colocou. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que parar para pensar. Né? Os momentos de solidão, eles me ajudam muito. Hoje eu vi um vídeo que me atentou para esse detalhe sobre a importância de você estar só para você conseguir viver esse amor genuíno, né? Porque quando eu paro para pensar, quando eu paro para ficar sozinho, eu fico em silêncio, sozinho sem interagir com ninguém. Nesse momento eu entro dentro de mim mesmo, que é como se fosse uma casa de espelho. Eu entrei dentro de uma casa de espelho que tudo que eu vou ver sou eu mesmo. Eu vou olhar para mim mesmo, eu vou ver a mim mesmo dentro do meu interior quando eu fico sozinho. E por isso que muita gente não consegue ficar só. Não consegue. Porque quando tem que olhar para si mesmo no espelho, reflexo de si no espelho, que é o que a solidão faz com a nossa cabeça, a pessoa só fica vendo coisa ruim. Só fica vendo coisa ruim. Só fica vendo coisa ruim. Coisa ruim. Aí a pessoa foge, né? Claro que tem gente que vê coisa boa também, né? Tem gente que vê coisa boa também. E aí, quando a pessoa vê coisa boa, ela tem que fazer o quê? Manter, aperfeiçoar essas coisas boas, né? Fazer mais, com mais frequência e tudo isso. Agora, quando é coisa ruim, ela tem que analisar. E olhar para si e falar, peraí, o que eu tenho que mudar? O que eu tenho que fazer para caminhar no sentido oposto? Né? Com sentido oposto a isso. Que elementos que eu tenho que ter para que eu saiba mudar de verdade, né? Aquilo que não é bom dentro de mim. Aí responde a sua pergunta, Lia. Quando a pessoa não vê, a pessoa precisa formular isso na cabeça. Tem gente que acha que tem gente que acha que é certo bater em animais. Tem gente que acha que é certo maltratar crianças. Tem gente que acha que é certo agredir idosos. Tem gente que acha que é certo cometer crimes. Se a pessoa não vê, a consciência dela tem que ser formada. Porque isso gera prejuízo para uma outra pessoa. E eu tenho que estimular a pessoa a perceber o prejuízo, para ela saber que aquilo é um problema. Né?
E essa característica manifesta, esse comportamento público que ele está manifestando ali, que ele não está vendo que é um problema, está causando problema. Só que, aí é o problema, aí é a questão. Se eu estou numa dinâmica de jogo no relacionamento, eu posso ter um problema. Sabe por quê, Lia? Hoje eu estava futricando um pouquinho alguns sites, né? E não sei por qual motivo eu acabei vendo uma coisa, né? Assim, desculpa falar esse exemplo, tá, Lia? Mas é só para ilustrar. Acontece muito. Um vídeo que eu vi de uma pessoa, um homem, enfim, que estava filmando uma mulher, eu acho que era a esposa dele, sei lá. E aí, no vídeo dava para perceber o quê? Ela entrou dentro do banheiro e ela ficava se autoagredindo. Dava para ouvir esses barulhos assim, ó. E ela dentro do banheiro. E aí ela falava, e ela ficava chorando e não sei o que. Aí o cara falava assim: para de fazer isso, fulana. Para de se autoagredir, você tá fazendo isso para me incriminar. Entende? Então assim, o que eu tô querendo dizer com isso, Lia? O outro às vezes não vê, porque eu tenho que entender se eu estou estimulando algum tipo de, né? Eu estou sendo verdadeiro mesmo com a pessoa, eu estou sendo honesto com a pessoa mesmo, eu estou falando com a pessoa de verdade, porque a gente sente quando a pessoa está de verdade. E se o outro não está vendo, é porque pode ser que ele esteja vendo algo que eu não estou querendo admitir. Eu não posso partir 100% do pressuposto que o outro é sempre o errado. Às vezes o outro está percebendo algo que ele não tá mudando, porque ele sabe que a minha intenção ela pode não ser 100% para ajudar ele. É para outra coisa. Por isso que é tão difícil viver o amor, né? Porque eu não posso ter o meu ego misturado nesse amor. O amor ele tem que estar relacionado com a outra pessoa. Tem que fazer bem para outra pessoa. Tem que ser benéfico para outra pessoa. Nunca pode ter eu no meio, sabe? Nunca pode ter eu no meio. Como eu não sei o que é o caso, Lia, eu estou falando no geral, mas envolve o quê? O outro pode estar percebendo que eu não estou sendo 100% verdadeiro, e as pessoas percebem. Existem pessoas que criam situações, que fazem de conta para poder fazer com que o outro sempre seja o errado para atender a minha vontade. Isso é o que eu estou chamando de jogo, né? E aí eu estou tentando criar uma situação para falar que o outro é sempre o errado, sendo que às vezes o que está acontecendo é que ele está fazendo algo que não está gerando prejuízo. Por exemplo, existem casais que eles criam um problema diante de algo que não é um problema, porque o marido resolve sair para tomar chopp com os amigos. Aí a pessoa tenta tornar isso um problema. Cadê o problema disso? E o marido fiel. Não gosta de traição, a pessoa de valor, de religioso e tal, enfim, muito convicto do casamento e tal, enfim. E a outra pessoa tenta tornar isso um problema. A intenção dela é o quê? Cadê o problema em sair para... Aí se for o caso dela sair, tudo bem, ela pode. Mas ele não. Por quê? O pressuposto que está sendo levado em consideração é qual? Ela confia nele de verdade? Você está entendendo? Então, o que é isso? É amor? É zelo? Ou tem outra coisa por trás? E por isso que as pessoas elas têm dificuldade de viver o amor. Não conseguem ser verdadeiras. De verdade. Não conseguem. Não conseguem. Tem dificuldade. E viver o amor é isso. Momento de solidão. Eu entro na solidão, paro para pensar, entro na solidão, entro em contato comigo mesmo, para eu ver a mim mesmo no espelho. Peraí, por que eu estou fazendo isso com ele? Do que eu estou com medo? Estou com medo do quê? Do que eu não quero viver, que eu já vivi no passado e que eu morro de medo de se repetir no agora? Ah, eu tenho medo de acontecer alguma coisa de traição. Pois é, esse medo está dentro dele ou dela? Está dentro dela, tá dentro, né? Tô fazendo de conta que eu sou a pessoa, né?
Não, está dentro de mim. Ixi, então eu é que tenho que superar essa dificuldade que eu tenho. Eu é que tenho que aprender a lidar com o risco que todo ser humano corre de ser traída. Eu é que tenho que saber lidar com isso. Para não ficar colocando a culpa em alguém que não fez nada. Pode até vir a fazer, não sei, mas não fez. E aí eu aprendo a lidar com isso. Isso é amor. Eu olhar para mim mesmo e falar assim, nossa, peraí, eu tô achando, eu tô dando nome para uma coisa que não é de verdade aquilo, é outra coisa. Não é amor, eu não tô amando ele assim. Eu tô querendo o ciúme nem sempre ele tem ele nem sempre tem um caráter de zelo. Às vezes pode ser insegurança, pode ser medo. E essa insegurança, esse medo, gera muito problema. Muito problema mesmo. Então, quando eu olho pra mim e falo assim, peraí, eu vou ser verdadeiro, eu vou rasgar o verbo, falo assim, olha, nossa, eu tô quase tendo uma diarreia aqui de medo de ser traído. É isso que tá bem difícil pra mim. Então, peraí, aí eu vi a coisa ruim dentro de mim. Isso é ruim, né? Medo, insegurança. Aí eu não sei o que fazer com isso. Eu não sei o que fazer com isso. Eu amadurecendo pra amar mesmo, de verdade. Eu não sei o que fazer com isso. Que elemento que eu tenho que ter para poder lidar com esse medo? O que eu tenho que fazer para eu mudar esse medo dentro de mim? Tem muita coisa. Você pode fazer leituras, você pode fazer cursos, você pode fazer terapia, você pode fazer 1000 coisas. Você pode pedir conselho para alguém, você pode analisar você pode trabalhar a sua própria cabeça, vai assistir um filme, vai atrás de alguma pessoa para poder te dar um conselho. Alguma coisa você pode fazer. E aí, esses elementos eu tenho que praticar para eu ver o efeito em mim e, consequentemente, isso aparecer no outro. Porque quando eu parar de sentir esse medo, eu vou lá para a pessoa e falar assim, nossa, e aí, como é que foi lá no dia do show? Foi tudo bem? O que eu estou zelando? Pelo lazer, pelo direito do outro ter lazer. Eu fiz uma live sobre direitos. O outro foi lá, aí ele vai compartilhar as alegrias dele comigo. Eu estou cultivando o quê? O bom. Eu estou zelando por aquilo que ele tem de qualidade, que ele é divertido, engraçado, sei o que, tal. Aí a hora que o casal partilha com o outro. E aí nesse ponto a pessoa vive um relacionamento com qualidade, porque ela está recebendo algo que o outro viveu e ele escolheu dividir com você. E aí isso vai engrandecendo, vai unindo as pessoas, aproxima as pessoas. E aí, se eu tenho essa capacidade de estar comigo mesmo, trabalhar a mim mesmo, para poder mudar as minhas mazelas, as minhas dificuldades, aí eu consigo dividir com o outro aquilo que eu tenho de melhor. Porque quando eu superei o medo, eu vou dividir, não é o medo. Eu não vou colocar irritação dentro do outro porque eu tô com medo de uma coisa que ele nem fez, que é medo da minha cabeça, é minha imaginação trabalhando e eu achando que tá acontecendo. E não aconteceu nada. Isso deixa qualquer ser humano puto de raiva. Começa a acusar você mesmo, deixa alguém acusar você de ter feito alguma coisa que você não fez. Porque a imaginação dela acha que você fez. E você não fez. Como é que você se sentiria assim? Agora, quando você supera isso, a sua imaginação tá sob controle, você superou esse medo, você já aceitou algumas coisas e tal, enfim, que você não consegue prender ninguém a nada, aquelas juras de amor eterno ali, né? Amor é todo dia, né? É dia a dia. Quando você supera esse medo, você divide o que com a outra pessoa? A superação. Você partilha com ela a superação da limitação que tinha, que estava prejudicando o relacionamento. Nossa, há um tempo atrás eu tinha muito medo disso acontecer e agora pra mim tá tranquilo. Eu acho tão bom quando você vai, você se diverte, você fica feliz, tal, enfim. E se acontecer alguma coisa, paciência, eu vou continuar tendo o mesmo valor de sempre, eu vou ser sempre a mesma pessoa.
vai ser muito, sabe assim, você aceita certas realidades, porque a gente não tem controle de quase nada nessa vida, e muito menos do outro, e a gente cai naquela ilusão de querer ter controle do outro. Isso é muito, muito, muito errado. Se o outro não tem consciência daquela promessa que ele fez com você e com ele mesmo, que ele se comprometeu, é voluntário, você não colocou uma arma na cabeça dele, ele se comprometeu com você, beleza. Aí ele tá lá comprometido contigo. E aí você espera o quê? Que ele cumpra com as promessas que ele fez. Quem fez a promessa foi você? Não foi, foi ele. Então se ele não está cumprindo com a promessa, você vai fazer o quê? Vai obrigar ele a cumprir? Não. E se ele quiser mudar de ideia? Ele tem esse direito. Deveria? Não. Não deveria. Se ele acha que ele vai achar, se ele está achando que ele vai encontrar gente mais equilibrada lá fora, deixa aí. Pra ele ver o tanto de gente massa que tem aí no mundo esparramado, equilibrado, gente top de linha, assim, que não dá problema, que, sabe assim? Deixa aí, deixa ele quebrar a cara. Mantenha a sua dignidade, deixa, não prende não. O que mantém, desculpa o termo, tá gente, mas o que mantém o gado no pasto é a qualidade da grama e não a cerca, porque gado sabe pular cerca, todo animal sabe, aprende. O que mantém o gado no pasto é a qualidade da grama e não a cerca. Se eu sei manter a qualidade da grama para manter o gado no pasto, perfeito. Não precisa ter medo não. O gado não vai para outro lugar. Não vai. Só que na sociedade de rede social que nós vivemos, qualquer foto de uma mulher photoshopada, né? Com silicone, com tal, enfim, toda, né, não natural, vira motivo para eu me sentir inseguro, para eu me sentir insegura, porque o outro é melhor do que eu, no mínimo visualmente falando. Aí eu começo a me desvalorizar e eu fico tentando colocar cerca porque eu me desvalorizei, eu não dei valor para mim, não dei. Eu estou olhando para outra pessoa e admitindo dentro de mim, ela é melhor, porque ele está olhando para ela, então para de olhar para ela, que não sei o que, papapá, papapá. Vai adiantar? Não adianta não. Agora, se você sabe tornar a sua grama de muita qualidade, tornar as suas qualidades bem atraentes, aí é outra história. Ele pode até passar o olho assim, ó, mas o olhar dele vai voltar para aquilo que realmente é atraente. Porque nem toda grama, como é que fala? Nem todo animal gosta da mesma grama, né? Vamos colocar assim. E, enfim, às vezes vou fazer uma comparação com o alimento. Tem gente que ama pizza, mas tem gente que odeia. Tem gente que ama comida japonesa, mas tem gente que odeia. Tem gente que ama caviar, mas tem gente que odeia. Então, essas coisas a gente tem que parar para pensar também, porque eu preciso trabalhar a mim mesmo para eu tornar as minhas coisas, as minhas habilidades, as minhas virtudes, as minhas qualidades atraentes ao outro. E, gente, ó, de verdade, a gente tem que parar de querer ficar reinventando a roda, né? A gente tem que parar com isso. A gente só tem que amar de verdade, a gente só tem que ser de verdade. Quando a gente é de verdade, isso atrai. Sabe? Não precisa muito, é só você conseguir estar em contato com você mesmo e você ser de verdade. Seja de verdade. Sabe? Você gosta da pessoa, você tem uma qualidade, seja de verdade com aquela qualidade. Não finge não. Porque o fingimento, dá pra perceber, isso torna a pessoa feia pra danar. Pode ser a mulher mais linda do mundo, mas se for fingida, falsa, não adianta. O valor dela cai, a pessoa enxerga ela de uma maneira diferente. Não é atraente. É às vezes apetecível de ficar olhando visualmente falando só. Mas aquela beleza de dentro, aquela coisa ali que você fala, poxa, tem um trem diferente ali. Não tem. Entendeu? Então, é a pessoa ter aquela capacidade de ser ela, de ser de verdade. Ser de verdade é uma coisa atraente. Isso atrai as pessoas.
Mundo de falsidade, as pessoas não aguentam viver isso, não aguentam, né? Então, essa é a recomendação. E hoje eu falei pra danar, né? Falar de amor é sempre assim, né? A gente nunca quer parar, né? Eu tenho 5 minutos de finalização. Vamos escrever as perguntas. Deixa eu repetir os recadinhos do começo. Quero agradecer a presença do pessoal que chegou depois, viu? Obrigado aí pela presença. Sexta-feira domingo agora vamos ter uma live da crítica. A gente vai falar sobre xingar para estimular. Será que isso vale a pena? Como é que é isso na vida, né? Como é que é isso no relacionamento, por exemplo, né? Quantos relacionamentos não existe aquele tratamento um pouco mais ofensivo, né? Como é que é isso? Será que isso é bom na vida? Será que isso é bom para relacionamento? Vamos lá, vamos falar sobre isso um pouquinho? Vai ser domingo, 21 horas, tá? Estejam presentes e convido o povo para poder aprender a tratar os outros bem, né? Principalmente relacionamento. Isso é importantíssimo, isso. A live do dia hoje foi sobre amor. Eu acho que vocês têm dúvida? Não tem não, né? E eu acho que é isso então, gente. Qualquer coisa a gente vai conversando. Fiquem atentos aos stories, às publicações aí no feed. Sempre coloco uma frase para poder estimular reflexões ali. A gente interage bastante. E aí a gente vai se falando, tá bom? Obrigado, gente. Fiquem com Deus. Até domingo.